Fala, minha gente, tudo certo, tranquilo? Eu fiz um post nos stories e falei que ia explicar por que eu estava torcendo para a Argentina e por que eu estava torcendo por Messi para ganhar a Copa do Mundo. E muita gente ficou me cobrando isso. Então agora vai a resposta e daquele jeito, sem muita papa na língua, falando o que eu realmente penso. Por que eu torci tanto por Messi nessa Copa do Mundo? Tem muita coisa por trás disso. Vamos explicar. Então, a Copa do Mundo começa num que chamam de hype muito grande, porque o Brasil está envolvido e tal, e eu sou meio contra isso. Enquanto a gente se preocupa tanto com o futebol, se a gente se preocupasse mais com a situação do país, talvez a gente mudasse alguma coisa. E essa preocupação muito com festa, com, né, pô, todo mundo para ver uma Copa do Mundo. Todo mundo para, fecha comércio, fecha clínica, hospital para de atender. E não adianta dizer que não é verdade, porque é. Serviço público cancela. Os caras recebem por mês, recebem bem. Ah, não, vamos parar para ver o jogo do Brasil. Eu discordo totalmente, porque nenhum país sério do mundo para tudo para ver um jogo de futebol. Então eu discordo completamente. E discordo mais ainda dessa coisa acontecer dessa forma no momento em que o país vive, em que você tem não uma divisão entre um político e outro. Eu repito, para mim nenhum político presta, até que me prove o contrário. Para mim é tudo safado. É uma discussão, uma divisão no país sobre valores. E é isso que eu vou trazer nesse vídeo. O que é que isso tem a ver com Messi? Nessa Copa do Mundo, você teve Neymar, você teve Mbappé, você teve Cristiano Ronaldo e você teve Messi como os grandes caras. Qual é a imagem que lhe vem à cabeça quando a gente fala de Neymar? Para mim, vem de um cara que é meio que molecão, trabalha, pô, tem o trabalho dele que é jogar bola e tal, não sei o quê, mas é o cara que o pai toma conta e que é farra. É festa, é futebol e farra. E se torna um ídolo do Brasil. Então, não é a imagem que eu acho que a gente devia ter como ídolo. O Brasil, ele não valoriza o conhecimento, ele não valoriza o crescimento humano. É muito raso. Tanto que os ídolos, e eu não vou dizer pra você nada contra, não. É tudo contra. Os ídolos são Anitta, pelo amor de Deus, e Neymar. Isso mostra, para mim, a imbecilidade da sociedade brasileira. Vamos passar para Cristiano Ronaldo. Pô, um cara super dedicado, um exemplo de profissional, ao mesmo tempo um exemplo de vaidade. Concorda comigo? Vamos para Mbappé. Um jovem extra talentoso, vai ser o melhor do mundo várias vezes. Ele vai bater vários recordes aí, como já bateu nessa final, mas também um exemplo do que é a vaidade, do que é a soberba. Concorda? Ele significa essa soberba. Quando ele fala assim, o futebol sul-americano está bem abaixo de nós. É uma soberba gigante. Veja que eu estou indo para o que está além do futebol nessa avaliação minha. Eu estou indo para valores, eu estou falando de exemplo. Porque não tenha dúvida, hoje tem um monte de pirraia por aí, a gente fala pirraia porque em Pernambuco a gente fala assim, um monte de menininho por aí jogando sua bola no seu prédio, na sua escola, que está de férias ou está na recuperação, enfim, querem imitar Messi. Hoje os meninos das comunidades estão jogando sua bola lá, sua peladinha, dizendo que é Messi. Porque isso influencia as crianças. Só que por trás do jogador de futebol tem o exemplo do valor. E por que, Eduardo, você torceu para Messi? Messi é um menino que nasceu numa comunidade pobre de Rosário, uma cidade da Argentina. Messi teve um problema de saúde que muita gente lembra, outros não lembram, que é como se fosse um nanismo. Ele teve um problema genético, que os ossos não cresciam a contento e tem que fazer, tomar injeções de hormônio do crescimento, que é uma coisa relativamente simples. Não para uma família humilde. Custava 1.000 euros por mês, eles não podiam pagar. Em resumo da história, aos 13 anos, Messi foi, junto com uma tia, para a Espanha. Teve que deixar o país dele para tentar fazer o tratamento lá. E fez o teste no Barcelona. E eu não sei se vocês sabem disso, mas o contrato de Messi aos 13 anos de idade foi feito num guardanapo de papel. O diretor lá do Barcelona estava jogando tênis, e aí foram lá perguntar a ele se ele ia contratar um menino, e ele fez, isso aqui tá bom, vamos lá. Pum. Aí fez um guardanapo de papel assim, e o contrato de Messi era pagar o tratamento dele. Veja o que eu tô falando, tá? Messi, pouco depois, se tornou um dos melhores do mundo. Ele foi 7 vezes o melhor do mundo. Nunca deixou o Barcelona. Vamos para o primeiro valor que me faz falar de Messi. Gratidão. É um cara que passou anos no Barcelona e nunca deixou de ser grato por aquele contrato que foi feito num guardanapo de papel, em que o time do Barcelona pagou o tratamento dele, para ele chegar a ter 1,69, que é a altura dele atual. Quando o Messi deixou o Barcelona,
tem as imagens aí, foi na base de muito choro. Ele se sentiu como se estivesse traindo o time, mas ele precisava sair porque o time também não podia mais pagar o salário dele. Então, primeira coisa, gratidão. Messi é um cara que muita gente coloca ele como se fosse portador da síndrome de Asperger, ou Asperger, como queiram chamar. Que é uma síndrome que é como se fosse um autismo leve, né? Ela está dentro do espectro do transtorno autista, mas como um autismo leve. E tem algumas características, e todo autista ele tem essa característica de ter, realmente, às vezes, devagar, né? Fazer divagações, ficar meio aéreo, mas ao mesmo tempo ter o hiperfoco. O hiperfoco é o seguinte, amigo, quando uma pessoa com um espectro autista foca numa coisa, cria o hiperfoco, abraço. É a melhor disparada no que ela faz. E isso foi visto em Messi, alguns traços, mas a família nunca confirmou esse diagnóstico. E Messi nunca fez uso disso para tentar se promover ou ser vítima de alguma coisa. Você nunca viu uma notícia de Messi, porque eu sou autista, meu Deus, coitado de mim, eu sou... Nunca ele fez isso. Segundo ponto positivo. Segundo exemplo positivo para você dar aí ao seu filho, ao seu sobrinho. Ele não é um cara que se vitimiza. Ele não se vitimizou nunca. Ele nunca foi para uma entrevista dizer: eu sou um sofredor que vim de uma família pobre de Rosário, na Argentina, e eu tive que ir para a Espanha. Mas nunca fez isso. Ele nunca promoveu a imagem dele com isso. Ele trabalhou. Ponto para Messi. Você está vendo a imagem de Messi aí, campeão do mundo. Ele conseguiu chegar a isso junto com os companheiros dele. E em nenhum momento você vê uma comemoração dele dizendo: eu sou o cara, como o Cristiano Ronaldo já fez. Eu tô aqui. Ele comemorou com todo mundo. E mais do que isso, ele comemorou com a família dele. Tá aí as imagens dele com a esposa e os filhos. Isso é um cara que dá valor às origens. E perceba, Messi teve todo o tempo do mundo para se naturalizar espanhol. Ele começou a jogar a Espanha com 13 anos, ele tem hoje 35. Ele dá valor às origens dele. Ele dá valor a ser argentino, ele dá valor à família dele, ele dá valor aos valores que eu defendo. Eu defendo a gratidão. Você tem que ter gratidão por todo mundo que passa pela sua vida, porque todo mundo contribuiu para você. Errou depois lá na frente, sacaneou você, o que for. Fez uma coisa boa por você ali. Foi importante para você ali. Seja grato. Ele dá valor à família. Sempre disse isso o tempo todo. E nós estamos num momento em que a família está sendo degradada completamente. Você tem as pessoas mais pobres sendo incentivadas a ter mais filhos porque tem mais bolsa para ter filho. E a trabalhar menos porque tem bolsa para sustentar porque são pobrezinhos. Não tem condição de ter filho, não pode ter. Infelizmente tem essa situação. Tá morando na rua, meu amigo, é pegar os homens e deixar sem poder ter filho. Pegar as mulheres, deixar sem poder ter filho. Porque a criança que vai nascer dali, ela não tem culpa nenhuma e vai nascer para sofrer. Para viver no meio da rua, para viver no meio da droga, para ser abordado pelo crime e virar criminoso. Há direitos humanos. E essas crianças que nascem assim? Então, nós estamos num momento em que a guerra não é por conta de político A ou B, não é Bolsonaro e Lula. Por mim, não estou nem aí por dois. É uma guerra de valores. E essa guerra de valores, a gente tem que se posicionar. A minha posição, eu defendo que a família seja valorizada. Eu defendo que a conduta de caráter seja valorizada. Eu defendo que você deve ser um cidadão que não tenta tirar vantagem do outro. Deve fazer o que é correto. É isso que eu defendo. Foi por isso que eu torci por Messi. Porque por trás daquele jogador ali pequenininho, tem um exemplo de valores muito grandes, principalmente para esse momento que a gente vive. Nós precisamos lutar pelos nossos valores, porque senão a gente está perdido. E essa guerra está acontecendo agora. De que lado você está?